Nessa oportunidade, caros amigos, nós iremos trabalhar com você numa revisão rápida a respeito do estudo da estatística. Quando nós apresentamos estatística para você, nós tínhamos citado que dentro da estatística nós temos a capacidade de analisar gráficos, fazer análise de tendências. Analisar dados estatísticos seria, portanto, ter uma noção do que está acontecendo, fazer previsões, como, por exemplo, esse ano é um ano de eleição. Então, nós iremos costumeiramente estar ouvindo resultados de pesquisas, né? Pretensão de votos. Então, aparece lá, o candidato fulano de tal tem uma preferência de 22% do eleitorado, com margem de erro de 1%. O que é que significaria, por exemplo, isso? 22% de preferências com margem de erro de 1% significa dizer que esse 22% representa um intervalo que vai de 21% a 23% de preferências. Você tem na estatística, vinculado aos conhecimentos de probabilidade, uma série de instrumentos que permitam fazer isso. Nós temos no governo federal um instituto chamado IBGE, né, que faz esse trabalho de estudo de dados e de tendências que é muito importante para qualquer nação. O IBGE, por exemplo, ele faz um levantamento com relação à população brasileira de dados econômicos, de dados sociais, de situações que envolvem a parte sanitária, a parte de saúde, de educação, tudo pautado no estudo da estatística. E quando a gente trabalha em estatística, a gente precisa lembrar de alguns cálculos importantes, dados aqui que são fundamentais. Trabalhar com média. Essa média eu vou dividir em dois grupos, a média aritmética e a média aritmética ponderada. A gente trabalhar também com moda e trabalharmos com mediana. Vanks, você também citou para nós que nós vamos ter que trabalhar com um assunto chamado desvio. Exatamente, vamos ter que trabalhar com desvio, que a gente chama de desvio padrão. Vamos ter que trabalhar com essas informações daqui a pouquinho. Por enquanto, eu vou me ater a fazer essa revisão aqui contigo para que a gente não tenha dificuldade, tá bom? Quando a gente fala em média, por exemplo, quando a gente fala em média, só um instante, nós tivemos um probleminha aqui. Já estou solucionando, tá? Então, quando a gente fala em média, é uma informação dentro da estatística que acompanha o aluno desde quando ele é pequeno, desde quando ele é criança. Por quê? Porque na escola, para que a gente possa mensurar a nota do aluno de uma forma geral, a gente faz uma média. Uma média chamada de média aritmética. Como é que seria essa média aritmética, Vanks? Essa média aritmética nada mais seria do que a soma dos valores que você tem, soma dos dados, dividido pelo total. Por exemplo, vamos imaginar que o aluno José tem as notas 7, 5, 6,5 e tenha 8,5. E aí você quer saber a média aritmética das notas do José. Como é que você deve proceder? Você vai pegar o 7, vai somar com 5, vai somar com 6,5, vai somar com 8,5 e vai dividir pelo total de notas. Olha aqui. 8,5 mais 6,5 dá 15. 15 mais 12 dá 27. 8,5 com 6,5, 15. Com 5, 20. Com 7, 27. 27 dividido por 4, isso aqui vai dar 6,75. Passou, José? Não, não passou. Só se o professor quiser arredondar a nota dele para 7, mas ele não passou. Então, a média aritmética é essa. É você trabalhar com o quê? Trabalhar com a quantidade de informações ou dados e dividir pelo total de informações. Essa seria a média aritmética. Vamos continuar aqui no campo das escolas. Vamos imaginar uma escola que trabalha com médias aritméticas ponderadas. Como assim, Vanks, média aritmética ponderada? A média aritmética ponderada, amigo, seria a situação de peso. Como assim peso? Vou dar um exemplo para você. Olha o exemplo 2 aqui.
Uma outra escola, a Maria estuda numa escola que lá as notas têm peso. Como assim, Vanks? O bimestre, você tem o bimestre, você tem a nota e você tem o peso. O que seria o peso? Peso significa você multiplicar a nota por um determinado número. Vamos imaginar aqui, ó. A Maria estuda lá na escola, tá aqui os 4 bimestres do ano letivo, né? E aqui os pesos, 1, 2, 3 e 4. Aí a Maria tirou as seguintes notas, ó. 5, 7, 6, 8. Qual vai ser a média final dela? Para que a gente possa fazer a média da Maria nessa escola onde existem pesos, eu vou ter que fazer o valor da nota vezes o peso. Como? Assim, ó. 5 vezes 1 somado com 7 vezes 2 somado com 6 vezes 3 somado com 8 vezes 4. Agora, cuidado para não errar aqui. A divisão, ela não se dá pela quantidade de notas, e sim pela soma dos pesos. Porque quando eu falo para você peso 1, peso 2, peso 3, peso 4, entenda o que eu estou falando. É como se você tivesse uma nota 5, duas notas 7, 3 notas 6, 4 nota 8. Então aqui, ó, 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 4, 10. Você vai dividir por 10, tá? Você divide pelos pesos. Como é que ficaria isso, Vanks? Ficaríamos com 5 somado com 14, somado com 18, somado com 32. 5 vezes 1 dá 5, 7 vezes 2 dá 14, 6 vezes 3, 18, 8 vezes 4, 32. Tudo isso dividido por 10. Vamos ver qual foi a média da Maria. 32 mais 18 dá 50. 50 com 14 dá 64. 64 com 5 dá 69. Quando eu dividir 69 por 10, ela vai ficar com a média 6,9. Melhor do que a nota do José, a nota da Maria, né? Foi 6,9. Aí você fala, não, Vanks, mas o outro tem 6,75. Amigo, 6,9 é a mesma coisa de 6,90, tá bom? Então, essa média do José é a média aritmética tradicional. A média que eu fiz da Maria é a média aritmética ponderada. Bom, existe uma outra média não muito convencional, mas que a gente não pode deixar de citar para você, só a título de observação, que é a média geométrica. Não é muito usual, mas cabe aqui uma referência. Como é que se faz a tal média geométrica? Vamos imaginar aqui os seguintes números, ó. Vamos colocar aqui 2, 4, 8. Pronto. Se eu perguntasse para você qual é a média geométrica de 2, 4 e 8, como é que a gente faz a tal média geométrica? Na média aritmética, nós pegamos os termos e somamos, depois fazemos a divisão pelo total de termos, né? Na média geométrica, o procedimento é o seguinte, você vai fazer uma multiplicação e vai trabalhar com raízes. Vou colocar 2 exemplos, que aí fica mais fácil de você visualizar. Ó, média geométrica de 2, 4 e 8, média geométrica de 5 e 20. Vanks, qual é o procedimento aqui, Vanks? Como é que tu vai fazer? Eu vou te mostrar agora, olha só. Você vai fazer assim, média geométrica vai ser igual a raiz cúbica. Não entendi. Por que raiz cúbica? Porque você tem 3 termos. Se você tivesse 2 termos, seria raiz quadrada. Se você tivesse 4 termos, seria raiz quarta. E aqui dentro você coloca essa galera, ó, 2 vezes 4 vezes 8. Você vai ficar com a raiz cúbica de 64. Vanks, como é que eu faço a raiz cúbica de 64? Se você souber direto, você coloca o 4. Se você não souber, você faz assim, ó. Pega o 64 e fatora. Ó. Você não é obrigado a saber de cor, mas se você souber, já joga direto, tá bom? Se não souber, vem aqui, ó. 64 por 2, 32 por 2, 16 por 2, 8 por 2, 4 por 2, 2 por 2. Quantas vezes o 2 apareceu aqui? 6 vezes. Então, isso aqui é a mesma coisa, de raiz cúbica de 2 a sexta. Chegando aqui, você cancela, ó. Sobrou o que para você? 2 ao quadrado. Então, a média geométrica de 2, 4 e 8 seria quanto? 4. Pronto. E a média geométrica entre 5 e 20? Bom, a média geométrica entre 5 e 20
vai ser como? A média geométrica aqui vai ser raiz quadrada, porque só tem dois termos, de 5 vezes 20. Isso aqui vai me dar a raiz quadrada de 100, que é quanto? 10. Ok? Então, média aritmética ponderada, e aqui eu coloquei a observação de quem? Da média geométrica. Bom, continuando o raciocínio, eu vou falar com você sobre moda e mediana. Esses termos são importantíssimos serem relembrados para que a gente possa continuar o nosso estudo de estatística, porque moda, o nome já diz. O que é moda? Moda é o que mais você encontra, moda é o que mais se repete num rol. O que significa rol, Vanks? Rol significa relação. Quando eu digo assim, dentro do rol de elementos, ou seja, dentro da relação de elementos, identifique a moda. Eu estou querendo que você descubra qual é o que mais se repete. Moda é aquele que aparece em maior quantidade, é a maior frequência. Vanks, o que é mediana? Mediana é termo médio. Cuidado, termo médio não é média. Média é a soma dividido pelo total de termos. Termo médio é quem fica no meio. Vou colocar aqui alguns exemplos. Está aqui o exemplo 1 aqui, tá bom? 5, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 termos. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu quero que você me diga a moda. E quero que você me dê também a mediana. Como é que a gente deveria fazer? Para que você possa resolver esse exercício, eu primeiro quero lhe pedir uma coisa. Quero lembrar para você. A primeira coisa que a gente faz quando recebe um rol de elementos é organizar. É colocá-los em ordem crescente. Porque senão a gente confunde, tá bom? A posição dos termos ela é fundamental. Para moda não é suficiente, mas para mediana é. Por exemplo, quem é que mais se repete aqui? Você consegue visualizar que o elemento que mais se repete é o 5? Pois é, ele é a moda. Vanks, e se tivesse, por exemplo, o 5 apareceu 3 vezes. Se o 7 tivesse aparecido 3 vezes, ou 2, ou 4, eu poderia dizer que eu teria outra moda? Sim. A moda de um rol de elementos permite-nos mais de um termo. Você pode ter mais de uma moda, ok? Agora, para fazer a mediana, você tem que organizar isso aqui. Ó. Você coloca assim, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 termos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não esqueci ninguém. Quem é a mediana? A mediana ela se dá de duas maneiras. Você vai verificar se a quantidade de termos apresentados na expressão ou no rol de informações é par ou ímpar. Quantos termos você tem aqui? Você tem 9 termos. Então, se você tem 9 termos, é uma sequência ímpar, não é? Sequência ímpar não precisa você se preocupar. Você vai pegar o quê? O elemento do meio. Quem é o elemento que fica no centro de uma sequência com 9? É o quinto. Ó, você deixa 4 de um lado, 4 do outro. Esse moço aqui é a sua mediana. Coincidentemente, a mediana e a moda neste exercício foram iguais. Eu queria sempre alertar para você o aspecto de que verifique se você está com a sequência de termos pares ou ímpar. Aqui, ó. Bom, aqui eu quero que você faça a mesma coisa. Descubra a moda e descubra a mediana. Dê uma olhadinha nas informações que você recebeu. Quem é a moda? Quem mais se repete? Se você der uma olhadinha aqui, quem mais se repete é o 3. Maior frequência nossa, né? Maior quantidade de um termo apresentado de maneira repetida é o 3. Para fazermos a mediana, o que é que a gente tem que fazer? Organizar isso aqui. Ó, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8 termos. Bem, numa sequência de termos ímpares, eu pego do meio. E quando você tem uma sequência de termos pares, não tem um termo do meio, né? Sequência par de termo, não tem um do meio. O que é que você vai fazer?
Na sequência par, você vai pegar os dois elementos centrais. Você vai separar 3 para um lado, 3 para o outro. E você vai fazer a mediana assim, ó. Como é que vai ser a sua mediana? Você vai pegar os dois elementos do centro, o 3, o 4, você vai somá-los e vai dividir por 2. Quando eu somar aqui, vai ficar 7 dividido por 2. Então, a minha mediana vai ser 3,5. Conclusão, não há necessidade que a mediana seja um número inteiro. Ah, captei a mensagem, mas eu queria que você fizesse mais. Vou fazer, tá? Vou fazer mais 2 exemplos aqui para que a gente possa se inteirar disso aqui, ó. Considere os elementos, vou colocar aqui alguns. 3, 1, 4, 5, 1, 2, 6. 1, 3, 3, 4, 2, 2. Pronto, aí é uma sequência. E eu quero que você me diga quem é a moda. E eu quero que você determine quem é a mediana. E eu quero que você me dê também a média. Bom, primeira coisa que eu vou sugerir a você. Vamos organizar esse negócio? Vamos colocar essa galera em ordem crescente? O número 1 aparece quantas vezes aqui? 3. O número 2? 3. O número 3? 1, 2, 3. O número 4? 2 vezes. O número 5? Uma vez. O número 6, uma vez. Bom, aí está organizado. Quantos termos você tem mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 termos. Uma sequência ímpar. Se a sequência é ímpar, quem é que fica no centro de 13? O sétimo termo. O centro aqui é o sétimo, né? Porque fica 6 para um lado, 6 para o outro. Vamos lá, moda. Quem mais se repete? Ah, Vanks, eu estou vendo aqui que o número 1 aparece 3 vezes, o número 2 aparece 3 vezes, o número 3 aparece 3 vezes. Então você tem 3 modas. 1, 2 e 3. Ah, pode ser isso? Pode. Propositadamente eu coloquei esses exemplos com essa galera toda para que você visualizasse. Mediana. Se você tivesse uma sequência par de termos, você ia pegar os dois do centro, somar e dividir por 2. Se você tem uma sequência ímpar de termos, está melhor ainda, porque você vai pegar só o elemento do meio. Então você vai pegar 6 para um lado e 6 para o outro. Ó. Tem 6 aqui. Tem 6 aqui. Quem é que sobrou aqui como mediana? Quem sobrou como mediana, Vax, foi o 3. Vax, você fazia a moda. Desculpe, fazia a média. O que você vai fazer a média? A média você vai ter que somar. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 12, 15, 18, 22, 26, 31, 37. Dividido por quanto? Por 13. Isso aqui vai dar pouco menos de 3. Para ser bem mais exato, 37 dividido por 13, isso aqui vai te dar 2,84. Então aqui, ó, moda, mediana e média. Esses conceitos você não pode esquecer. Lembre-se que eu também já mostrei para você a média aritmética ponderada e a média geométrica. Não esqueça disso. Vamos fazer mais um exemplo para que a gente possa deixar isso de forma definitivamente lembrado e fixado na sua memória. Determine média, moda e mediana, considerando a tabela abaixo. Tabela, Vanks? Sim, tabela. Essa tabela é uma tabela que a gente vai colocar aqui número de alunos e idade. De uma determinada sala, tá?
13, 14, 15, 16. 5, 2, 3, 10. Pronto. Essa aqui é uma tabela que conta com uma sala de aula, tá aqui os alunos e as suas respectivas idades. Aí eu perguntei para você média, moda e mediana. Como é que eu devo proceder? Bom, vamos lá. Vamos começar pela moda, que é a mais rápida. Quem é que mais se repete? Quem mais se repete é a idade 16. Você tem 10 alunos com essa idade. Beleza? Faça a média, Vanks. A média, como é que você vai fazer? A média, eu vou somar todo mundo, só que aqui eu vou fazer uma média aritmética ponderada. Como? 5 vezes 13, somado com 2 vezes 14, somado com 3 vezes 15, somado com 10 vezes 16. Quantos alunos tem nesta sala? Esta sala tem quantos alunos? 10, 13, 15, 20. Você tem 20 alunos aqui. Então, a minha média vai ser 65, mais 28, mais 45, mais 160, dividido por 20. 65, 28, 45, 160. Vamos ganhar tempo fazer essa conta aqui para você? 65, 28, 45, 160. Essa galera toda eu vou dividir por 20. Quando eu fizer isso, eu vou encontrar 14,9 anos. Essa é a média de idade desse grupo, tá bom? E a última pergunta qual era? A última pergunta era a mediana. Para eu fazer a mediana numa situação como essa, eu vou fazer assim, ó, presta atenção. A mediana, você vai pegar os alunos conforme as suas aulas, as suas idades, perdão. Você tem, com a idade 13, 5 alunos. Depois, você tem com a idade 14, 2 alunos. Com a idade 15, você tem 3 alunos. E com a idade 16, você tem 10. Bom, você tendo 20 termos, a mediana vai ser a soma do décimo com quem? Com o 11º. E dividir por 2. Por quê, Van? Você não tem 20. Então, você vai deixar 9 de um lado, 9 do outro. Então, você vai pegar o décimo e o 11º e vai somar, tá bom? Ah, quer dizer, então, por exemplo, olha aqui, ó, você tem assim, vamos perguntar se você tem 7 termos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que é que você vai fazer? Você vai somar 8 termos, colocar 8 termos. Você vai somar o quarto com o quinto. Porque você deixa 3 de um lado e 3 do outro. Tem 20 termos, pega o décimo e o 11º. Bom, mas eu vou ter que escrever os 20, Vanks? Não precisa. Se você quer o décimo e 11º, ó, 5 termos, 7 termos, 10 termos. Quem é o décimo? O 10º termo é o 15. Quem é o 11º? É o próximo que vem aqui. O próximo que vem aqui é o 16. Então, a minha mediana vai ser 15 mais 16 dividido por 2. Quando você dividir 15, quando você somar 15 com 16, dá 31. E a metade de 31 é 15,5. Então, neste exercício, você teria como moda 16 anos. Como média, 14,9 anos. E como mediana, 15,5. Com isso, a gente teve a oportunidade de lembrar com você aqui os conceitos mais importantes, inicialmente falando em estatística. Eu espero que você tenha relembrado para que a gente possa fazer os exercícios de nossa apostila.